Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro a gente vai estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Ok? Aproveito para comunicar que hoje é o último capítulo de Hebreus. E a gente está finalizando Hebreus hoje. Porém, amanhã a gente vai estar aqui com outro livro que Deus vai nos apresentar para a gente vai estar estudando junto. Então, eu aguardo você aqui amanhã, tá bom? Sem falta, para a gente estar aqui, estudando a palavra do Senhor, fortalecendo a nossa fé e aprendendo junto sobre Jesus, Deus e o Espírito Santo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor, tem nos instruído o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor, e assim a gente vir colocá-la em prática. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que fala assim: Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui no capítulo 13, capítulo 13, gente. Aqui no capítulo 13, essa parte do capítulo 13 são ensinamentos como que a gente deve agradar a Deus. Então aqui na palavra está nos dizendo que para a gente agradar a Deus, a gente precisa tratar o outro com respeito. A gente precisa tratar o outro com amor. Amar uns aos outros nada mais é do que você respeitar o espaço do outro, o tempo do outro. Ser gentil com o outro, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Entende? Amar ao próximo não necessariamente é amar com sentimento. Você pode amar com sentimento? Pode. O que é amar com sentimento? É você gostar da pessoa também. Entende? Mas amar ao próximo é você respeitar o tempo do outro. É você respeitar o espaço do outro. É você ser bom. É você querer bem. É você ser uma pessoa solidária. Entende? É uma pessoa ser uma pessoa empática. Isso é amar ao próximo, como a nós mesmos. A gente dá para o outro o que a gente tem dentro de si. Entende? Porque o que a gente faz pelo outro tem mais a ver conosco, do quem nós somos, do que o ato em si. Deus quer ver no seu coração o seu desprendimento. Então, quando a gente ama o próximo, a gente está se desprendendo, entende? A gente está se mostrando, a gente está se evidenciando para com o outro. E é isso que Deus quer ver em você, a disponibilidade no seu coração, não só de servi-lo na teoria, mas também de servi-lo na prática, de você ser uma boa pessoa para o próximo, entende? Sem olhar a quem. Por que eu falo sem olhar a quem? Porque existem muitas pessoas que são boas para as outras quando aquela outra pessoa o favorece em alguma coisa. Você não tem que tratar o outro com interesse. Você tem que tratar o outro porque Deus nos ensina que precisamos amar os outros como a nós mesmos. Entende? E a gente só consegue dar para o outro o que a gente tem dentro de nós. Então, se dentro de você não tem amor, você nunca vai conseguir dar amor para outra pessoa. Porque dentro de você não existe amor. Entende? Então, para a gente poder dar para o outro o que nós temos, precisamos buscar na fonte o nosso alimento. Qual é a nossa fonte? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, se hoje você é uma pessoa que tem dificuldade em amar ao seu próximo como a você mesmo, ok? Então, vá procurar na fonte o seu alimento. Procure em Jesus, Deus e o Espírito Santo o seu alimento. Passe um período com Ele. Deixe Deus tratar o seu coração de dentro para fora. Que você vai começar a olhar mais para o lado com carinho, com respeito, com admiração, com amor. Entende? Você vai começar a ter empatia pelo próximo, porque você está sendo preenchido pelo amor de Deus. E quando nós somos preenchidos pelo amor de Deus, a gente transborda, sem a gente perceber. Você
Você começa a olhar para o outro com mais empatia. Você começa a olhar para o outro com mais amor e carinho. Porque dentro de você habita Deus. Dentro de você habita Jesus, o Espírito Santo. Dentro de você existe amor. Entende, gente? Então a gente precisa tratar o outro como gostaríamos de ser tratado. Como é que você gostaria de ser tratado? Você gostaria de ser tratado com respeito? Então trate o outro com respeito. Você gostaria de ser tratado com mais objetividade, com mais prática? Não trata o outro da mesma forma. Você gostaria de ser mais esclarecido? Então seja mais esclarecido com o outro. Tudo que a gente planta, tudo que a gente faz para o outro é um plantio que em algum momento vai retornar para a gente. Só que a gente não tem que fazer para o outro pensando na recompensa. A gente tem que fazer para o outro sem pensar na recompensa, porque quem nos recompensa é Deus. Entende? Então, quais ensinamentos que a gente tira disso aqui? Que amar ao próximo é a gente respeitar o espaço e o tempo. Que amar ao próximo é a gente dar carinho e atenção e querer o outro bem, independente do que tem para retornar. Que amar ao próximo não é julgar pela capa, não é jogar o livro pela capa, mas é assim amar independente de quem quer que seja. Seja uma pessoa que te favoreça, seja uma pessoa que te não favoreça. Trate todos com respeito, seja gentil com todos. A própria palavra está nos afirmando aqui. Quando a gente trata bem o próximo, a gente não sabe com quem a gente está lidando. Então você pode estar perdendo a oportunidade de tratar bem ao seu próximo e aquele próximo ser um anjo de Deus que ele colocou na sua vida. Existem anjos, ok? Que se materializam do celestial para o físico, que você pode ter tido a oportunidade de ter cruzado com um. E existe anjos em forma de pessoas comuns como nós, que Deus utiliza para nos abençoar. Então, como você não sabe com quem você está lidando, trate todos com respeito. Trate todos bem, com carinho. Entende? Porque a nossa recompensa, tudo que nós fazemos para o outro, a nossa recompensa sempre vai vir de Deus. Porque você está fazendo um ato de amor e ao mesmo tempo você está dando para a pessoa que tem dentro de si. O seu coração está sendo trabalhado. Se você é uma pessoa que não tem facilidade nessa área de se doar mais, busque em Deus, busque na fonte, ok? Para Deus transformar o seu coração, mas exercite também, porque a própria palavra nos fala que precisamos praticar o que a gente sempre sabe na teoria. Como é que acontece a transformação na nossa vida? Como é que nós somos transformados por Deus? Através da prática da palavra. Então, se Deus está dizendo na palavra que precisamos amar uns aos outros, o que nós precisamos fazer? Praticar. Então, se você é uma pessoa que não tem essa facilidade, vai para Deus, peça para Deus transformar o seu coração. Entende? Que Ele vai transformar. E traga essa transformação em realidade, em prática na sua vida. Entende? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar com o outro, começa a se permitir a falar com o outro. E com isso você vai vencendo barreiras, você vai vencendo seus medos, você vai vencendo traumas, enfim, que você teve no decorrer da sua vida. Se a gente só consegue vencer tudo isso mediante a gente se posicionar e querer mudar. Então, dê um passo de fé em direção a ti mesmo, em direção a Deus, em direção a Jesus e ao Espírito Santo. E dê um passo de fé com a esperança que você está sendo transformado, você está sendo mudado, você está sendo lapidado. Entende? Amar ao nosso próximo é o segundo mandamento mais importante. O primeiro é amar a Deus sobre cima de todas as coisas. O segundo é amar o nosso próximo. Você levando a sua vida no primeiro mandamento e no segundo mandamento, você consegue ter uma vida com Deus, em santidade, em reta, em alinhamento. Entende? Então, seja você a pessoa que vai fazer a diferença onde você está. Por que que eu falo muito, tipo, se a gente não tem dentro de nós, precisamos buscar na fonte o nosso alimento? Vamos voltar aqui para o que a gente está falando.
Se você não tem amor dentro de você, se você não consegue ser empático com a outra pessoa, se você não consegue tratar o outro bem, porque a gente dá o que nós temos dentro, por que a gente tem que buscar na fonte? Porque Deus transforma. Deus transforma as pessoas quando a gente quer mudar. Deus nos transforma. Eu fui uma pessoa que fui transformada por Deus. Eu sou exemplo vivo dele. Muitas pessoas me olham hoje em dia e falam assim, não, Roberta, você não era uma pessoa... você não era uma pessoa você não era uma pessoa fechada. Você não era uma pessoa séria. Você não era uma pessoa que tratava os outros com falta de respeito. Realmente, eu nunca tratei ninguém com falta de respeito. Eu sempre respeitei muitas pessoas. Porém, eu não sentia amor ao próximo. Porque eu não tinha amor dentro de mim. Eu não sabia o que era amar ao próximo. Eu não sabia o que era amar as pessoas. Porque eu não tive amor no decorrer da minha infância. Do meu crescimento de infância, dos meus pais, da minha mãe, eu não tive amor. Entende? Então eu não consegui desenvolver isso dentro de mim. Só que chegou um momento na minha vida que eu falei assim, Senhor, eu não quero ser igual a eles. Eu quero mudar. Eu não quero ser frio, eu não quero ser uma pessoa manipuladora, eu não quero ser uma pessoa que faz o bem de uma forma mascarada e por trás está fazendo mal. Eu não quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser uma pessoa que ande conforme a sua vontade e que ame ao próximo como você nos ensina através da tua palavra. Eu quero mudar. Entende? E Deus mudou. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa e sentir empatia por aquela pessoa. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa e ver que aquela pessoa precisa de ajuda. Entende? Então, se Deus transformou o meu coração, que era um coração gelado de pedra, Ele também vai transformar o seu coração. Eu não sei se o seu coração é gelado de pedra, só é gelado ou só é de pedra, mas independente como seja, se você quiser se posicionar perante ao Senhor e falar, Senhor, eu quero mudar, me ajuda, Ele vai transformar você de dentro para fora. Vai doer um pouquinho, você vai passar por um processo doloroso, porém, você vai ter um resultado positivo. Entende? Então, a gente vivenciar a palavra de Deus, a gente precisa praticá-la. Se a gente não praticar o que a gente escuta, se a gente não praticar o que a gente aprende, não existe a transformação, porque a transformação vem a partir da prática. A transformação vem a partir da prática e a partir do seu posicionamento em querer mudar. Então, quando você junta o seu posicionamento de querer mudanças com a decisão de querer, de praticar a palavra, existe a transformação. E você se transforma numa nova criatura. Então, só depende de você querer essa transformação na sua vida, só depende de você querer se posicionar e decidir, para você vir a ser uma pessoa melhor e você exercer o segundo mandamento que Deus nos ensina, que é amar o próximo como a nós mesmos. Entende? Então aqui a gente tem duas situações diferentes. Tem aquelas pessoas que já amam, que já sabem amar, já sabem o que é o amor e têm facilidade para isso. E existe aquelas pessoas que não têm facilidade para isso. Mas as duas pessoas precisam procurar a fonte, que é Jesus, Deus e Espírito Santo, tendo um relacionamento com Ele, para fortalecer quem já é e para fortalecer quem ainda não é. Para você vir a tratar o outro como Deus gostaria que você tratasse. Então, tudo que nós precisamos sempre é buscar em Deus o nosso direcionamento para a gente saber como lidar com o próximo. Entende, gente? Então, seja você a pessoa que estende a mão, seja você a pessoa que faz o bem sem olhar a quem. Independente do que a outra pessoa tem para te oferecer, apenas faça. A recompensa desse ato todo que você está fazendo vai vir de Deus para com você. Entende? Apenas se desprenda e faça o bem. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar, Senhor, que precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Que precisamos ser pessoas melhores, Senhor. Que precisamos estar em alinhamento contigo, Pai, com a sua palavra. Pai, transforma o nosso coração de dentro para fora, Senhor. Que a gente venha ter
mais intimidade, e a gente venha te buscar mais em espírito e em verdade, na nossa individualidade e intimidade, Senhor. Que nós venhamos criar um laço contigo, Senhor, estreito, aonde o Senhor fica perto de nós, Pai. E que a gente venha vivenciar tudo que nós aprendemos na teoria, Senhor, a gente venha vivenciar na prática, Senhor, para ver a nossa transformação, Pai. Pai, nos direciona para o caminho que devemos andar. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser transformada, moldada e lapidada pelas Suas mãos, Senhor. Pai, que a gente não venha ter apenas a teoria da Tua palavra, mas que nós venhamos praticá-la, Senhor, para a Sua transformação acontecer dentro de nós, no nosso coração, Senhor. E assim a gente possa vir a acrescentar mais no mundo e na vida de outras pessoas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.